Então vamos lá, né? Vamos dar início à nossa aula de Direito Constitucional. Inicialmente, né, eu tenho que partir do pressuposto que eu saiba que muitos aqui já viram Direito Constitucional, mas eu tenho que partir do pressuposto que tem alguém aqui que nunca viu, então a gente tem que ter aquela noção básica do que é a Constituição, né? Então vamos lá. O que é a Constituição? A Constituição, ela é a lei maior, ela é a lei suprema, ela é a lei fundamental de um país. Tanto é verdade que nenhuma outra lei pode o quê? Pode contrariar o texto constitucional. Porque se nós vier uma lei infraconstitucional, né, que venha contrariar a Constituição, nós temos um tribunal especial, que é o Supremo Tribunal Federal, que julga pelo controle concentrado a ação direta de inconstitucionalidade para verificar se aquela lei ela está em consonância com a Constituição ou não. E se não estiver em consonância com a Constituição, ele vai afastar de acordo com o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, que diz: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, terão eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Portanto, nós não podemos ter nenhuma lei que venha o quê? A contrariar a Constituição, porque a Constituição é a lei maior, a Constituição é a lei fundamental de um país. Então vamos lá, nós temos várias legislações que são anterior à Constituição, não é verdade? Por exemplo, o Código de Processo Penal é uma legislação anterior à Constituição. E essas leis que estão aí em vigor, porque nós sabemos que a nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988, e essas leis que são anteriores à Constituição e estão em consonância com a Constituição, a gente fala que elas foram recepcionadas pela Constituição, certo? Por quê? Porque elas podem, mesmo sendo anterior à Constituição, elas estão em consonância. Se porventura houver algum dispositivo, algum artigo, alguma lei em discordância com a Constituição, ela vai ser também apreciado pelo controle concentrado através de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, como hoje nós estamos tendo aí muito a questão de uma ação que está sendo questionada. Qual é essa ação hoje que está dando muito pano para manga aí? Qual que é, gente? A questão do aborto, né? Então, a questão do aborto é justamente uma DPF. Por quê? Porque o Supremo vai analisar se aqueles dispositivos foram recepcionados ou não pela Constituição. E aí eu digo mais para vocês. A omissão do Congresso Nacional é que faz o Supremo decidir sobre certos aspectos. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele é inerte. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser acionado. E se ele é acionado, ele tem que dar algum tipo de resposta. Mas bastava o poder constituinte derivado reformador fazer um projeto de emenda constitucional e dizer: no Brasil vai ter aborto, no Brasil não vai ter aborto. Pronto, tirava essa decisão das mãos do Supremo. Mas o próprio Congresso Nacional ele é omisso no que tange a essa questão. E aí jogou todo esse problema para o quê? Para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, a omissão é do Congresso Nacional por não ter feito uma emenda constitucional, ou aprovando ou não aprovando, tá? Por quê? Porque a Constituição, ela é o quê? Ela é a lei maior, ela é a lei suprema e ela é a lei fundamental do país, não é isso? É ou não é? E aí ela é feita por quem? Ela é feita por um poder. Como é que se chama esse poder? Esse poder chama-se poder constituinte, né? Então, nós viemos de um regime militar, não foi isso? E aí, quando o Sarney assumiu, o Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. E o que era essa Assembleia Nacional Constituinte? Essa Assembleia Nacional Constituinte nada mais era do que o poder constituinte, que foi convocado para se fazer o quê? Para se fazer uma Constituição. O nosso ordenamento jurídico todo, ele tem que estar em consonância com o quê? Com a nossa Constituição. E aí o que acontece? Quando a Constituição ela é elaborada,
E vocês vão lembrar aí, não sei, talvez no livro de história que vocês são muito novos, mas nós tínhamos um deputado federal do PMDB que ele era chamado de doutor constituinte. Que deputado era esse, gente? Vocês sabem quem era? Doutor Ulisses Guimarães, porque ele presidiu o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. E aí o que acontece? Quando a Constituição ela foi feita, ela foi elaborada, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, o que aconteceu com esse poder constituinte originário? Ele se desfez. Mas aí tem um ponto muito importante. Ele se desfaz, mas ele não se esgota. E por que, Eduardo, ele não se esgota? Ele não se esgota porque, segundo o Gilmar Mendes, é um poder permanente. Por quê? Porque a qualquer momento pode ser convocada uma nova Assembleia Nacional Constituinte para se fazer o quê? Uma nova Constituição, certo? Mas vamos lá. A nossa Constituição é de qual ano mesmo, gente? Qual ano? 88. 88 aqui, alguém já era nascido aqui em 88? Já era nascido, né? Mas era uma criancinha ainda, não é verdade? Então o que acontece? Quando o poder constituinte originário, ele promulga a Constituição e ele entrega ao povo, ele se desfaz, mas ele não se esgota. Mas antes de ir, ele fala assim, olha, eu estou indo, mas eu vou criar o poder constituinte derivado reformador. Por quê? Porque só quem é inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado sou eu. Mas eu vou criar um poder para fazer o quê? As reformas na Constituição. Aí ele vai e fala, ó, poder constituinte derivado reformador. Você está inserido na Constituição, pois você decorre de uma regra jurídica de autenticidade constitucional colocada por mim. Mas é o seguinte, você não pode tratar de todos os assuntos, não. Como você não pode tratar de todos os assuntos, qual será então a sua característica? Que você é condicionado, subordinado e limitado. E você terá limitações de ordem expressa, implícita, e ainda assim, se você aprovar um projeto de emenda constitucional que venha contrariar o texto da Constituição, você pode sofrer controle de quê? De constitucionalidade. Então vamos lá. Pergunto para vocês, gente, quem é que faz hoje esse papel de poder constituinte derivado reformador? Quem que vocês acham que é? Quem que eu falei para vocês? Que a questão do aborto, que bastava o Congresso Nacional fazer o quê? Uma emenda. Quando o Congresso se pronuncia em emenda à Constituição, ele nada mais é do que o poder constituinte derivado reformador. Ele vai inserir um dispositivo na Constituição que vai virar o quê? A própria Constituição. E o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a Constituição é o quê? É a lei maior, é a lei suprema, é a lei fundamental do país, não foi? Então, se existe uma emenda, se houvesse uma emenda constitucional falando não é permitido aborto no Brasil, o Supremo teria que o quê? Circunvar. É permitido? A mesma coisa. Tá? Então, hoje, o nosso Congresso, com a questão do aborto, existe uma omissão legislativa do poder constituinte derivado reformador, que é o Congresso. Só que o Congresso não pode agir sobre todos os assuntos. Por quê? Como eu falei para vocês, o Congresso Nacional, ele é o quê? O poder constituinte derivado reformador, ele é o quê? Condicionado e limitado, não é verdade? E existem limitações de ordem expressas. Na própria Constituição, lá vai dizer no artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação uma proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto secreto universal e periódico, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes, que é o que nós vamos estudar, os direitos e garantias individuais fundamentais. Essas são as famosas cláusulas, já ouviram falar? Cláusulas pétreas, que não pode ser objeto de deliberação a emenda tendente o quê? A abolir. Vamos lá, muito se fala aqui na questão da redução da idade penal, não é verdade? E aí eu pergunto para vocês,
Se realmente for reduzida a idade penal, está aumentando direitos ou está tirando direitos? O que vocês acham? De 18 passa a ser 16. Quem vai dizer se ali é uma cláusula pétrea? Quem que é o guardião principalmente da Constituição? O Supremo. Porque embora seja feita uma emenda constitucional, o poder constituinte derivado reformador, ele também sofre o quê? Ele sofre controle de constitucionalidade. Então, quem é que vai dizer se essa emenda constitucional, que porventura possa vir no futuro existir, vai dizer se é constitucional ou não? É o Supremo, certo? Então, isso é só para dar uma noção básica para vocês, o que é a Constituição e como ela é feita, tá? No edital passado, não está cobrando de vocês. Não está cobrando classificação das constituições, nem a constituição de Constituição e nem poder constituinte. Mas a gente tem que dar essa noção básica para vocês verem o que é a Constituição, como ela foi feita, quem é que pode alterar a Constituição, né? Então, por exemplo, o que o poder constituinte originário fez, acabou. Porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida, né? Então, o Alexandre de Moraes vai dizer, inclusive, que a nossa Constituição ela é super rígida, porque existem as famosas cláusulas pétreas, tá? Então, essa noção a gente dá para vocês.